Bom dia novamente, meus queridos alunos e alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona da nossa disciplina de análise de algoritmos. Para começar, essa aula tem dois objetivos principais. Claro, iniciar relembrando o que nós vimos na aula passada e vamos revisar vários conceitos que vocês viram no ensino médio e alguns ainda na disciplina de matemática discreta. É importantíssimo que vocês estejam atentos, apesar de ser uma revisão, a aula de hoje inteira é uma revisão, mas são conceitos fundamentais para que vocês possam analisar bem os algoritmos com os quais nós vamos nos deparar ao longo dessa disciplina. Para começar, nós estamos aqui no planeta Terra, na cidade de Mossoró, falando de análise de algoritmos. E quando nós falamos de análise de algoritmos, nós chegamos à conclusão na nossa aula passada que nós estamos muito mais interessados em medir a eficiência de um algoritmo. Nós vimos também que nós podemos medir a eficiência de um algoritmo sob várias perspectivas, mas nós vamos nos concentrar em termos de velocidade de execução do algoritmo. Esse vai ser o foco da nossa disciplina quando tratarmos de análise de algoritmos. Vocês viram também na nossa aula passada que nós podemos medir, que nós podemos calcular a eficiência de um algoritmo de mais de uma forma possível. A primeira forma que nós vimos foi a chamada medição empírica do tempo de execução. Segundo essa técnica, nós vamos obter o tempo de execução do algoritmo por meio da execução do algoritmo em um computador real. Para isso, nós precisamos, tendo o algoritmo, programar esse algoritmo em alguma linguagem que nós vamos escolher, compilar, colocar o executável para rodar em alguma máquina. Nós vimos também que essa medição empírica, ela gera resultados que vão depender do compilador usado, do hardware, quantidade de memória e várias outras variáveis que tornam, principalmente, comparações um pouco mais subjetivas. Nós vimos também que quando realizamos a medição empírica, nós fazemos esse experimento sobre um conjunto limitado de entradas de teste. Óbvio, se nós vamos colocar o algoritmo para executar, passar uma entrada para ele e calcular o tempo que ele vai levar para processar essa entrada e nos dar uma saída, nós não conseguimos fazer esse teste com todas as entradas possíveis, porque para a maioria dos algoritmos, para muitos algoritmos, as entradas são infinitas. Então nós precisamos escolher algumas entradas de alguns tamanhos diferentes para tentar calcular o comportamento, mas nós nos limitamos porque o conjunto de entradas precisa ser limitado. Nós vimos então que por conta dessas particularidades, a medição empírica do tempo de execução, ela torna um pouco mais difícil comparar o tempo de execução de dois ou mais algoritmos. Isso porque esses dois algoritmos geralmente são executados sob condições diferentes. Para que a gente conseguisse compará-los de forma mais justa, teríamos que executar sob o mesmo ambiente e sob as mesmas condições. Inclusive, e talvez, tendo até garantias de que quem implementou esse algoritmo foi o mesmo programador utilizando o mesmo estilo de programação. Outro problema dessa técnica é que é necessário você olhar para o algoritmo e implementá-lo para executar e estudar o seu tempo de execução. Por conta desses detalhes, nós não paramos na medição empírica. Nós vimos que existe uma outra técnica chamada de medição analítica do tempo de execução. Essa técnica de medição analítica ela vai nos permitir obter o que nós chamamos de ordem de grandeza do tempo de execução. Essa ordem de grandeza, ela independe de computador, independe de linguagem de programação e de quaisquer fatores subjetivos. Isso acontece justamente porque, ao utilizarmos a técnica de medição analítica, nós não vamos programar o algoritmo para transformá-lo em um executável. Nós vamos avaliar o algoritmo em si e vamos gerar uma expressão matemática que vai traduzir o comportamento do algoritmo à medida que o tamanho da entrada cresce. Com isso, essa técnica vai nos permitir que nós consideremos
todas as entradas possíveis, porque para nós, se temos uma função que depende do tamanho da entrada, o tamanho da entrada é uma variável. Isso nos permite pensar em números, em todas as entradas possíveis. Com isso também vai ser bem mais justo comparar o tempo de execução de 2 ou mais algoritmos, porque essa comparação independe de fatores subjetivos. E além disso, a gente vai poder analisar o comportamento do algoritmo em si, sem partir para um elemento secundário, porque o executável ele é uma outra parte, né? Existe uma certa adaptação que você faz no algoritmo para transformar ele no executável, e essas adaptações podem de alguma forma alterar um pouco o comportamento do algoritmo. Aqui nós vamos trabalhar, quando falamos em medição analítica, com algoritmo puro e propriamente dito. Quando finalizamos, quando resolvemos, quando optamos por utilizar essa medição analítica, nós vamos gerar uma função T de N, ou F de N, ou K de N, ou K de Y, do jeito que vocês quiserem chamar. Comumente, quando trabalhamos com análise de algoritmo, nós chamamos de T de N, porque é uma função do tempo em relação ao tamanho da entrada. Essa função T de N ela é real e não negativa. N, como é o tamanho da entrada, ele é maior que zero. E o T de N, como eu já repeti algumas vezes, desde a aula passada falei bastante, ele vai caracterizar o tempo de execução em função do tamanho da entrada. E para que a gente consiga caracterizar esse tempo de execução em função do tamanho da entrada, a gente precisa estimar os passos necessários para que o algoritmo execute a partir de uma entrada de tamanho n. O que nós vamos fazer na prática é contar as operações que o algoritmo realiza para processar qualquer entrada de tamanho n. E aí na aula passada nós vimos também que nós fazemos isso com base em uma máquina genérica que nós chamamos de RAM. Nós definimos o que são os passos e começamos a contar a quantidade de passos executados por alguns algoritmos. Como já deu para perceber na aula passada, essa contagem de passos vai gerar funções que dependem de algum conhecimento matemático. Por isso que chegamos na aula de hoje, que tem como objetivo revisar esses conceitos matemáticos que são muito usados durante o processo de análise de algoritmos, usando essa medição analítica, essa técnica de medição analítica. Nós vimos também no final da aula que para que a gente possa analisar corretamente um algoritmo, a gente pode estudar várias entradas de mesmo tamanho. E aí, quando pensamos em diferentes entradas de mesmo tamanho, nós conseguimos medir o pior caso de execução de um algoritmo e o melhor caso de execução de um algoritmo. O pior caso é aquele que o algoritmo vai levar o seu maior tempo possível de execução sobre todas as entradas de um dado tamanho n. O melhor caso é o contrário. É aquele em que o algoritmo vai executar no menor tempo possível sobre todas as entradas também de um certo tamanho fixo n. Para finalizar, nós vimos que, como temos o pior caso e o melhor caso, nós temos também o chamado caso médio, que é o comportamento médio do algoritmo a partir de diferentes e variados tamanhos de entradas e valores diferentes para cada um desses tamanhos. Nós vimos também que o caso médio, para muitos algoritmos, ele é bem difícil de ser determinado, porque dependendo do problema que o algoritmo resolve, a frequência das entradas ela não respeita uma distribuição normal. As entradas elas podem se concentrar mais próximas ao pior caso, mais próximas ao melhor caso. Para que a gente tenha uma estimativa razoável, apesar de não ser uma medição extremamente precisa, nós aceitamos calcular a média dos tempos de execução sobre todas as entradas de tamanho n. E agora sim, chegando na aula de hoje, nós começamos a aula relembrando o conceito de logaritmo. Eu não sei se vocês ainda se lembram, mas não é algoritmo que vocês vêm tratando com muito entusiasmo desde que entraram na universidade. Estamos falando de logaritmos,
que nada mais é do que uma função matemática que se baseia nas propriedades da potenciação. Ah, Gabriel, nem lembro o que é potenciação. É aquele negócio que eleva um número a outro número. Daqui a pouco eu vou abrir a lousa e vou desenhar algumas coisas para vocês. Só precisamos relembrar que o valor do logaritmo ele vai corresponder ao expoente que se deve elevar a uma determinada base positiva e diferente de 1, para que o resultado seja igual a um outro número também positivo, do jeito que eu coloquei aqui no slide da definição. Imagina que eu tenho dois números reais A e B, esses números eles são positivos e o A ele precisa ser diferente de 1. Vai existir um único número real x que fará com que essa afirmação seja verdadeira, que o a elevado a x seja igual a b. O logaritmo ele tem uma série de propriedades. Por exemplo, a primeira delas, o logaritmo de qualquer número, aliás, de qualquer número não, o logaritmo de 1 na base b ou o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Isso acontece, pessoal, porque 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é quanto? É 1, né? 3 elevado a zero é quanto também? Também é 1. Exato. Justamente por isso o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. De forma análoga, o logaritmo de b na base b também é igual a 1. Isso significa que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quanto é 3 elevado a 1? É o próprio 3. 3. 4 elevado a 1? 4. 250 milhões elevado a 1? Esse número aí mesmo. É esse mesmo. Essas propriedades, elas são derivadas a partir dessa definição que eu apresentei aqui. Então, não tem o que fazer. E essas propriedades todas serão extremamente importantes quando nós começarmos a analisar os algoritmos e principalmente quando esses algoritmos tiverem algumas funções recursivas ou até eles forem algoritmos baseados numa técnica que a gente chama de dividir e conquistar. Vocês vão ver que esses algoritmos utilizam, para contar os passos desses algoritmos, nós vamos utilizar muito essa função logaritmo. E vamos precisar usar cada uma dessas propriedades, por isso lembrem-se bem delas. Outra propriedade importante é que b elevado ao logaritmo de b na base a é igual a a. Por quê, professor? Deixa eu pegar a lousa aqui para a gente ver. Com certeza, todas essas propriedades vocês já viram no ensino médio, e todas elas são derivadas da própria definição. Ó. Imagina que eu tenho A. Nossa, que letra linda, professor. Pessoal, é difícil escrever com essa lousa. Eu estou dizendo que existe uma propriedade que diz que A é igual a B elevado a log de A. Nossa, ficou horrível esse A também. Vamos melhorar o A. Log de A na base B. Professor, o que foi que você fez? Você cortou o B com B? Não, pessoal, olha aqui, ó. Imagina que a gente pode pegar esse log aqui e dizer que ele é x. Com isso, nós temos que A vai ser igual a B elevado a x. Só que se eu vier para cá e aplicar a definição de logaritmo, eu tenho exatamente que b elevado a x é igual a a. Então vejam que a propriedade é válida. Eu estou fazendo uma potenciação de um logaritmo. E o logaritmo e a potenciação, elas são operações que são complementares. Por isso que ocorre esse fenômeno aqui e por isso que a gente consegue olhar para esses elementos e saber que b elevado ao logaritmo de a na base b é exatamente igual a a.
De forma análoga e também usando essas propriedades dos logaritmos, a gente vai conseguir ver e entender que o logaritmo de A vezes B na base C é exatamente igual ao logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Se serve para multiplicação, também vai servir para divisão. Também usando as propriedades ou usando a própria definição, nós conseguimos facilmente mostrar que o logaritmo de A dividido por B na base C é igual ao logaritmo de A na base C menos o logaritmo de B na base C. Outra propriedade que nós usamos muito quando trabalhamos com análise de algoritmo é essa outra propriedade aqui, ó, o logaritmo de A elevado a n na base B é exatamente igual a n vezes o logaritmo de A na base B. O que tiver elevando o A, a gente pode jogar para fora e multiplicar pelo resultado do logaritmo. Uma outra propriedade que eu particularmente tenho usado bastante quando eu trato de análise de algoritmo é a troca de bases. Se eu tenho um logaritmo de A na base C e eu quero trocar a base desse logaritmo, eu vou escolher uma base qualquer e vou fazer o logaritmo do A nessa minha nova base dividido pelo logaritmo do C nessa minha nova base. Isso aqui é exatamente igual ao logaritmo de A na base B. Você pode fazer o inverso também. Se você visualizar que eu tenho uma divisão de logaritmos e a base é a mesma, vocês podem criar um novo logaritmo que seria o logaritmo de A na base C. Nós executamos essa operação tanto na ida quanto na volta. Muito comum mesmo. E outra coisa que a gente pode fazer é inverter a base do logaritmo. O logaritmo de A na base B ele vai ser igual a 1 sobre o logaritmo de B na base A. Eu tenho certeza que vocês viram essas propriedades há alguns anos, né? Então, talvez vocês não se lembrem delas. Olhem com carinho. Estou mostrando ela para vocês. Estou gravando essa aula. Isso significa que vale a pena vocês revisitarem essa aula, anotarem essas propriedades. Eu não sei como é que vocês fazem para memorizar, mas já tem estudos que mostram que escrever nos ajuda a memorizar. Portanto, se vocês não escreverem enquanto eu estava falando e mostrando essas propriedades, o ideal é que ao revisitar essa aula, estudando em casa, vocês escrevam essas propriedades porque nós vamos precisar delas. Eu não estou mostrando porque eu acho bonito, estou mostrando porque de fato nós vamos usar muito delas, principalmente na primeira unidade desta disciplina. Para que a gente não fique só na conversa, eu trouxe aqui alguns exercícios rápidos que eu queria que vocês fizessem nos próximos 5 minutos. Olha aí, rapaz, nem lembro. Ó, professor, como é que faz? Eu vou fazer aqui o primeiro para vocês. Vocês estão na lousa ainda, né? Sim, sim. Vamos lá. O primeiro a gente precisa calcular o log de 64 na base 16. Qualquer cálculo de logaritmo, a gente precisa se basear na definição. Então, isso aqui vai ser igual a x. Usando a definição, essa igualdade vai implicar que 16 elevado a x precisa ser igual a 64. Para trabalhar isso daqui, a forma mais fácil é tentar deixar todas as potências na mesma base. Eu tenho 16 e eu tenho 64. Ambos são potências de 2. Quanto é 16 em potência de 2? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 4 elevado a x vai ser igual a... Quanto é 64 em potência de 2? Acho que é 2 elevado a 6, né? 2 elevado a 6. Nós temos a mesma base, isso significa que a gente pode igualar as potências. Quanto é 2 elevado a 4 elevado a x? 2 elevado a 4x, que é só 4x.
2 elevado a 4x. Isso significa, se ambos são potência de 2, que 4x precisa ser igual a 6, ó. Se 4x precisa ser igual a 6, qual é o valor de x? Quanto? 3 meios. 3 meios. E aí, relembrou, Thomas Maicon? Fácil, né? O primeiro exemplo sempre né? Não, mas todos são iguais, é só aplicar a mesma técnica. Vou dar 5 minutinhos aqui e colocar um timer para vocês fazerem os outros. Timer tocou. Conseguiram fazer tudo? De toda forma, fazendo esse daqui, que talvez seja um mais diferentezinho, vocês podem fazer os outros em casa. Vamos fazer um outro exercício, agora sobre uma outra perspectiva de uso da definição. Agora a gente tem... Aí eu estou fazendo o A, bem fácil. Eu quero que vocês façam os outros em 4 minutos. Esse aqui dá para fazer em 4 minutos. E agora sim vamos para a última sequência de exercícios. Vamos para a lousa. Vai para o 5 agora, Thomas Maicon. Vai para o 5. Página 5 da lousa. Vamos agora explorar a última variável possível quando falamos dos logaritmos. Mas vamos lá. Agora a gente precisa calcular, nesse exemplo A, o log de 81 na base A é igual a 4. Isso significa que nós precisamos calcular o valor desta base. Aplicando a definição, eu tenho que A elevado a 4 é igual a 81. O ideal é tentar deixar esses elementos, trazer uma base de tal forma que eu tenha as potências iguais, porque tendo as potências iguais eu posso igualar as bases também. 81, 3 vezes 20, 60, 3 vezes 7, 21, 60 mais 21, 81. Isso significa, se eu tenho 4 aqui e eu tenho 4 aqui, o A só pode ser quanto? 3, confere? Pois eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem o B, o C e o D. Foi, galera? Conseguiram fazer esse daqui? E aí, quem não fez todas, depois faça em casa, seguindo esse esqueminha aqui, não tem erro não. Eu sei que são exercícios simples, básicos, são fáceis, mas que valem a pena, principalmente pra gente que não mexe com logaritmo faz tempo. Então vale a pena fazer em casa depois, quem não conseguiu concluir. Vamos pra frente. Outro conceito matemático do ensino médio que nós precisamos rever e estudar aqui nessa disciplina de análise de algoritmo é o conceito de progressão aritmética ou série aritmética. Para quem não lembra, uma progressão aritmética, carinhosamente chamada de PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, claro, vai ser igual à soma do termo anterior mais uma constante. Essa constante nós costumamos chamar de R, que é a razão ou diferença comum da progressão aritmética. Nessa PA que eu trouxe como exemplo para vocês, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, ela tem uma razão R. Qual seria a razão? 2, né? 2, gente, é fácil demais. A razão é 2. A gente trabalha com PA enquanto calculamos, enquanto contamos os passos de execução de um algoritmo, e muitas vezes o que nós precisamos dessa PA, na verdade, é a soma dos seus elementos. Imagina que a gente está analisando um algoritmo que na primeira execução dele, ele realizou 2 passos. Na segunda execução, ele realizou 4 passos. Na terceira execução realizou 6, depois 8, até que ele realizou 20 passos. Para saber quantos passos esse algoritmo realizou no total, nós precisamos somar todos os elementos dessa série aritmética. E aí existe uma fórmula, mas que a fórmula ela é muito simples porque ela é derivado da observação de que o primeiro elemento da PA mais o último, ele vai ser igual em valor ao segundo elemento mais o penúltimo, que é igual em valor ao terceiro mais o antepenúltimo.
Professor, acredito não. Vamos lá. 2 mais 20. Galera, vocês estão 22. dormindo? Bora. 4 mais 18. 22. 6 mais 16. 22. E assim sucessivamente. Por isso que a fórmula ela é bem simples. Você vai somar o primeiro elemento mais o último elemento vezes a quantidade de elementos dividido por 2. Aqui, ó, para somar os elementos dessa PA, primeiro elemento 2 mais o último elemento 20 dá 22, multiplicado pela quantidade de elementos dividido por 2. Quantos elementos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido por 2 dá 5, é 110, que é exatamente 20 vezes 5, 100, 2 vezes 5, 10, 10 mais 100, 110. Mais um conceito matemático que nós usamos com certa frequência quando trabalhamos com análise de algoritmos são as progressões geométricas, que são carinhosamente chamadas de PG. E as progressões geométricas, elas consistem em uma sequência numérica, sendo que cada termo dessa sequência, a partir do segundo, vai ser igual ao produto do termo anterior multiplicado por uma constante. A constante de uma progressão geométrica é frequentemente indicada ou chamada de Q, da letra Q. Enquanto uma série aritmética ela tem uma razão que faz a soma, uma série geométrica ela tem uma constante que multiplica cada um dos elementos. Por exemplo, isso aqui que eu mostrei para vocês, ela é uma PG, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se ela é uma PG, ela tem uma constante. Se eu multiplicar alguma constante por 1, eu preciso encontrar 2. Se eu pegar essa mesma constante e multiplicar por 2, eu preciso encontrar 4. Se eu pegar essa mesma constante e multiplicar por 4, eu preciso encontrar 8 e assim sucessivamente. Para calcular a constante, basta pegar um elemento qualquer e dividir pelo seu anterior. 2 dividido por 1. 2. Significa que 2 é a nossa constante. Isso tem que valer para quaisquer pares de elementos. Por exemplo, 4 dividido por 2, 2. que é a nossa constante. 8 dividido por 4, 2. 2, que também é a nossa constante. E o que nós vamos precisar com muita frequência quando falamos de progressões geométricas e análise de algoritmos vai ser também a soma de uma progressão. Da mesma forma, vai ser muito comum a gente contar iterações de algoritmos, cada iteração vai executar uma certa quantidade de passos e no final a gente precisa somar essa quantidade de passos para saber quantos passos o algoritmo executou. E para calcular essa soma, diferente de uma PA, nós vamos usar a fórmula A1 é o primeiro elemento, multiplicado pela nossa constante elevado ao número de elementos, menos 1, dividido pela constante menos 1. O nosso primeiro elemento da PG é 1, a nossa constante é 2, e essa PG aqui, de 1 a 32, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Portanto, aplicando essa fórmula, nós vamos multiplicar 1, que é o primeiro elemento, pela razão que é 2, elevado a 6, menos 1, dividido pela razão que continua sendo 2, claro, menos 1. 2 elevado a 6, galera. 64. 64 menos 1. 63. 63 vezes 1. 63. Dividido por 1. 63. Vamos somar. Professor, não acredito não. 1 mais 2. 3. 3 mais 4. 7. 7 mais 8. 15. 15 mais 16. 31. 31 mais 32. 63. É isso, galera. Não é mágica e a gente vai usar com muita frequência essa fórmula aqui para conseguir calcular os passos executados por um algoritmo qualquer. A gente vai ver muitos exemplos disso a partir da próxima aula.
Dando sequência à nossa aula, eu preciso lembrar para vocês da definição de polinômios, porque um polinômio vai ser uma função muito comum que vai descrever o tempo de execução de um algoritmo em função do tamanho de sua entrada. Nós descrevemos um polinômio por esse somatório aqui. O que é importante que vocês lembrem desse somatório? Um polinômio ele tem um grau. O grau desse polinômio ele tem que ser um grau D. Esse grau D ele é um grau positivo, certo? Quando nós pensamos que um polinômio, analisar os nossos algoritmos, ele tem um certo grau positivo D, ele é denotado em sua completude pelo somatório, sendo que I vai de 0 a D, e o somatório é do AI multiplicado por NI. AI são os coeficientes do polinômio, são números, e o N elevado a I, aí sim é a variável, né? O parâmetro da nossa função que vai ser elevado a algum valor. Existem algumas particularidades que vocês precisam saber dessa definição. O A de D, o coeficiente do elemento que vai definir o grau do polinômio, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, o meu polinômio ele não vai ser de grau D. E o grau do polinômio vai denotar exatamente o maior expoente do N. Vocês lembram disso? Então, um exemplo bem prático de polinômio é uma equação do segundo grau. Eu poderia colocar aqui 4n ao quadrado mais 3n mais 1. Tem coeficientes 4, 3 e 1. A minha variável n está sendo elevada e o maior expoente dela é o 2, por isso que ela é uma equação de segundo grau. 3 vezes n ao quadrado também é uma equação de segundo grau? Também. N está elevado ao quadrado. O único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente do maior expoente. Todos os outros podem ser zero sem problema nenhum. Eu queria que vocês, de forma bem rápida, aqui em 3 minutos, vocês contassem para mim quanto vale o K ao final da execução desse algoritmo aqui. Vocês conseguem fazer essa conta? 5 minutos. Percebam que em cada iteração desses for aqui, o K ele vai ser somado de 1. Isso vai implicar que ele vai ser somado algumas vezes e eu preciso que vocês encontrem o valor de K ao final da execução desse algoritmo. Valendo! Timer, galera! Conseguiram? Vamos lá para a nossa lousa. Vamos para o quadro 7. Eu preciso... O K ele começa com valor 0. Cada vez que eu chegar aqui nessa atribuição, o K vai recebendo um novo valor. Quando o for mais externo tiver em execução e o I tiver o valor 1, o for mais interno vai executar de 1 até N. Quantas vezes tem de 1 até N? N vezes. Isso significa que o K vai receber qual valor? O K vai receber N, exatamente N, que é a quantidade de vezes que eu vou executar. Só que não para por aí. O for mais externo, na sua segunda execução, o I vai receber o valor 2, não vai? E aí o for mais interno vai executar de 2 até N. Quanto mais de valor eu vou passar para o K? N-1, né? N-1. Então, na segunda execução do for mais externo, eu somo mais N-1 no K. Ops. N-1. E não para por aí, porque o K mais externo, ele vai para o valor 3. Quando ele for para o valor 3,
o for mais interno vai executar de 3 até n. Quanto é mais que eu vou somar aqui no K? N-2, né? N menos 2. E aí, galera, isso vai se repetir aqui várias vezes. Eu vou somando, 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 até que eu vou somar mais o último valor, que é a última iteração do meu for mais externo, que é quando o i tiver valor de n. Quando o i tiver valor de n, quantas vezes eu vou executar o for mais interno? Uma vez. Uma vez. Então vejam que, na verdade, isso aqui é uma progressão aritmética inversa. Eu estou somando 1 mais 2 mais 3 mais até que eu vou somando aqui n menos 1 e n. O que eu preciso fazer então para saber qual o valor de k ao final da execução é calcular a soma dessa PA. É ou não é? Isso. Como é que a gente calcula o valor da soma de uma PA? O primeiro mais o último multiplicado pela razão, né? 1 mais n. Já esqueceu, hein? Eita, tá quebrando aqui. Quebrou aí para vocês? Aqui, ó. A1 mais AN vezes n sobre 2. N é a quantidade de elementos, tá vendo? É verdade, eu vacilei. Então, isso aqui vai ser exatamente 1 mais n vezes n dividido por 2. Aí só calcular. Vai dar n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2, né? Na verdade, n ao quadrado mais n sobre 2. É ou não é? Viram a aplicação direta de progressão aritmética na análise de um algoritmo, porque contar quantas vezes ou contar o valor de k, na verdade nós estamos contando os passos desse algoritmo aqui. E isso é a aplicação direta de análise de algoritmo e progressão aritmética. Entenderam a importância? Eu não sei, provavelmente vocês ainda não perceberam, mas existem algumas funções de complexidade que vão ser muito comuns no momento que nós ficarmos analisando os algoritmos. São as funções constante, uma função logarítmica, função linear, função n log de n é muito comum, quadrática, cúbica e polinomiais em geral, função exponencial e função fatorial. Essas funções, ou quando contarmos os passos de um algoritmo e encontrarmos uma dessas funções, vai fazer com que nós entendamos na hora como é o comportamento desse algoritmo. Nós vamos conseguir olhar para a função e entender na hora se o algoritmo é um algoritmo eficiente ou não. A função constante, ela é aquela do tipo f de n igual a c, e o c vai ser alguma constante fixa. Independente do parâmetro do valor de n, essa função f de n vai ter sempre o mesmo valor c. Essa função constante ela vai ser útil para caracterizar o número de passos para executar uma operação básica. Por exemplo, adição de dois valores, atribuição de um valor, comparação de dois valores, nós vamos sempre nos deparar com a função constante. O gráfico dela tem esse jeitão aqui. O nosso sonho, o sonho de consumo de todo programador é que todo algoritmo tivesse uma função constante, porque independente do tamanho da entrada desse algoritmo, ele sempre executaria no mesmo tempo. Se for uma constante de valor pequeno, seria ótimo, né? Mesmo para entradas enormes, o algoritmo seria super eficiente. Uma outra função que nós nos deparamos de forma muito comum ao analisar algoritmos são as funções de logaritmo. Elas têm o modelo f de n igual a log de n na base b, sendo b um número qualquer maior que 1. É muito comum, durante o processo de análise de algoritmo, nós encontrarmos a base 2. Ela é extremamente comum. E a base 2 ela é comum porque ela aparece quando temos
a operação comum de pegar a entrada de um algoritmo qualquer e dividir essa entrada pela metade. Sempre que a gente pega a entrada de um algoritmo, divide pela metade e tenta executar esse algoritmo para cada uma das metades, como por exemplo a gente faz na pesquisa binária, a gente acaba trabalhando com a função logarítmica. E ela vai ser muito útil quando a gente estiver caracterizando algoritmos que resolvem um problema, transformando esse problema em problemas menores. Se ele pega um problema, transforma em 2 problemas menores, muito provavelmente a gente está trabalhando com logaritmos de base 2. Se temos um algoritmo que pega um problema e transforma em 3 problemas menores, provavelmente teremos logaritmo de base 3 e assim sucessivamente. O gráfico de uma função logarítmica, ela tem esse jeitão. Percebam que mesmo quando a entrada cresce, o tempo de execução ele não cresce na mesma velocidade, ele cresce um pouco menos que o tamanho da entrada. Próxima função é a função linear, que ela vai ser muito comum e muito útil quando executarmos operações sobre cada um dos N elementos de uma entrada ou de um arranjo. Imagina que temos um algoritmo qualquer que recebeu um arranjo de tamanho N e sobre cada um desses elementos do arranjo a gente vai fazer alguma coisa, vai comparar, vai adicionar um valor, por aí vai. A gente precisa visitar cada um dos N elementos e isso vai fazer com que a gente execute N comparações e vamos fazer com que o nosso algoritmo ele tenha um comportamento de função linear, que é mais ou menos nesse jeitão aqui. Vejam que à medida que a entrada cresce, o tempo de execução cresce um pouquinho mais rápido do que algoritmos que se comportam sobre a caracterização de funções logarítmicas. A próxima função muito comum é a função n log de n. Ela também vai aparecer bastante quando trabalharmos com algoritmos que trabalham com método de divisão e conquista. Por exemplo, o algoritmo de ordenação rápida, o Quicksort. Quando eu mostrar para vocês o algoritmo, que a gente contar todos os passos de execução desse algoritmo, vocês vão ver que a gente vai conseguir caracterizar esse algoritmo usando uma função do tipo n log de n. Ela também ainda tem um crescimento controlado, é uma boa função. Algoritmos que se comportam segundo funções do tipo n log de n são bons algoritmos, são algoritmos eficientes também. A função quadrática ela costuma aparecer quando os algoritmos possuem laços aninhados. Esse exemplo que eu mostrei para vocês, para calcular o valor de k, a gente tinha um for mais externo e um for mais interno, ou seja, tínhamos laços aninhados. E por conta disso, não só por conta disso, mas coincidiu de que, de fato, ao ter laços aninhados, eu obtive uma função do tipo quadrática, denotada pelo n ao quadrado, e que pode ser descrita segundo um gráfico mais ou menos desse tipo aqui. Vejam que o crescimento da entrada já implica num crescimento maior do tempo. Pensando aqui em tamanho da entrada no eixo horizontal e tempo no eixo vertical. Mas ainda assim são funções, quando esses algoritmos são descritos por funções quadráticas, ainda são sim algoritmos eficientes. Outras funções bem comuns que nos deparamos durante a análise de algoritmos são funções cúbicas e outras funções polinomiais. Elas são, dependendo do problema, você pode sim ter algoritmos que vão ser aceitáveis, algoritmos que se comportam a partir de funções cúbicas que são aceitáveis para determinados problemas. Já outros problemas que exigem respostas muito rápidas, talvez não aceitem algoritmos que se comportam como funções polinomiais, de cúbicas para cima. Funções que nós queremos fugir. Quando vamos tentar criar um algoritmo e esse algoritmo, ao fazermos a análise, ao contarmos os passos do algoritmo, o algoritmo se comporta como uma função exponencial ou como uma função polinomial, esse algoritmo é um algoritmo que a gente precisa fugir. Geralmente, esses algoritmos possuem algum laço
e esse laço executa uma operação, só que ao executar essa operação, ele dobra o número de operações a cada iteração do laço. Isso vai fazer com que esse algoritmo ele seja provavelmente um algoritmo exponencial que vai sempre elevando a 2 ou mais. Esses algoritmos ocorrem frequentemente quando nós tentamos resolver um problema utilizando força bruta, também conhecida como pesquisa exaustiva. Na unidade 2, quando formos estudar as técnicas de resolução de problemas, vocês vão entender melhor o que é essa divisão e conquista que eu citei e vão também entender melhor o que é essa pesquisa exaustiva que eu estou citando agora. Geralmente, quando vamos resolver um problema usando pesquisa exaustiva, é muito comum termos algoritmos que se comportam segundo funções exponenciais. E esses algoritmos que se comportam segundo funções exponenciais não são bons algoritmos, eles são algoritmos ineficientes. Nós precisamos fugir desse tipo de algoritmo, porque vejam que, olha aqui o gráfico desse tipo de função. A entrada cresce um pouco e o tempo de execução cresce muito. Um pouquinho que cresceu a entrada, o tempo de execução cresceu muito. Isso vai fazer com que o algoritmo ele seja impraticável para a maioria das situações. Se a gente puder colocar, e a gente pode, claro, colocar num ranking de funções, vejam que as funções constantes são muito boas, logarítmica, função linear, n log de n, quadrática, cúbica. Quando a gente chega aqui em exponencial e fatorial, a gente começa a ter funções bem proibitivas, que significa que os algoritmos, se eu preciso executar esses algoritmos para entradas grandes, você pode ter certeza que quem vai ter o resultado desse algoritmo provavelmente será o seu neto, porque você não chegará a ver o resultado da execução desse algoritmo. Para vocês terem uma noção, tem essa tabelinha que eu acho sensacional, que ela diz o comportamento da função, né? Função linear, quadrática, cúbica, função de grau 5, exponencial. Ele não chega a mostrar a fatorial, mas a fatorial ainda é pior que a exponencial. E aí vocês vão ver que a gente cresce a entrada e os tempos de execução vão ficando absurdamente grandes. Para entradas de tamanho 10, funções lineares, elas executam muito rápido. Função exponencial ainda é ok, inclusive a exponencial para entradas de tamanho 10, ela ainda chega a ser mais rápida, por exemplo, do que uma função polinomial de grau 5. Veja aqui que grau 5 vai executar em 0,1 segundo, a exponencial 2 elevado a n vai executar em 0,001 segundo. Agora, quando a gente salta o tamanho da entrada de 10 para 30, a função linear ela vai executar ainda muito rápido. A função polinomial de grau 5 ainda é rápido, 24,3 segundos, mas a exponencial ela já dá um salto. Ela vai finalizar a execução, se eu tiver um algoritmo que se comporta como uma função exponencial, ele vai terminar de executar em 19,9 minutos. Ah, professor, 19 minutos está ok, tranquilo. Mas quando essa entrada salta do tamanho 30 para o tamanho 60, a gente que é da computação, a gente que é acostumado a executar algoritmos, passar entradas para algoritmos, a gente sabe que uma entrada de tamanho 60 é uma entrada super ok. Não é de jeito nenhum uma entrada grande. E um algoritmo linear que recebe uma entrada de tamanho 60 executa super rápido. Um algoritmo polinomial de grau 3 ainda executa rápido, executa em menos de um segundo. Um algoritmo polinomial de grau 5, ele já leva um tempinho a mais para executar, vai executar em 13 minutos. Agora, quando chegamos no algoritmo exponencial, veja que ele vai levar 366, não são minutos, não são horas, não são dias e não são anos, são 366 séculos para nos dar uma resposta. E se fosse um exponencial de grau 3, seriam 10 elevado a 13 séculos.
Vejam que é completamente impraticável e uma entrada de tamanho 60 não é uma entrada absurda. Um algoritmo exponencial aqui ele seria útil para entradas de tamanho 30, dependendo do problema, até entradas de tamanho 40. Entradas de tamanho 50 ou 60, o algoritmo já se torna inútil porque a gente pode não ter a resposta nessa vida. Ah, professor, mas os computadores estão evoluindo, estão ficando cada vez mais rápido. Ok, baixa sim bastante o tempo, mas ainda assim não dá para fazer milagres porque a gente está tratando aqui de uma entrada ainda pequena, 60. É muito comum termos problemas cujas entradas têm tamanho 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Recomendação para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com algoritmo, escrevendo um problema que tem operações em estruturas de dados, essas operações elas devem executar em tempo constante ou no máximo logarítmico, porque senão você vai degradar o comportamento do seu programa, do seu algoritmo. Os algoritmos, a gente deve procurar escrever algoritmos que executem em tempo linear ou tempo n log de n. Vocês viram que um algoritmo que tem comportamento quadrático, n ao quadrado, n ao cubo, é ok para a maioria das entradas. Ou se eu estiver trabalhando com entradas que não sejam tão grandes. Mas se as entradas forem muito grandes, vamos buscar o tempo linear, o n log de n. Algoritmos com tempo quadrático ou cubo podem ser pouco práticos, dependendo do tamanho da entrada, e os algoritmos exponenciais ou fatoriais, eles são impraticáveis para a maioria das entradas, a não ser quando eu esteja trabalhando ou resolvendo um problema que realmente tem entradas muito pequenas, senão vamos fugir dos algoritmos exponenciais ou fatoriais. Eu deixei um exercício aqui para vocês, mas que eu quero que vocês respondam em casa depois de reassistir a aula que eu vou publicar lá no YouTube para vocês. Aí eu vou postar a aula, vou postar também esse conjunto de slides e seria importante que vocês não deixem, é importantíssimo que vocês não deixem o conteúdo acumular. Por enquanto está simples, por enquanto está bem fácil, mas à medida que as aulas vão passando, os conteúdos vão ficando também um pouco mais complicados e é importantíssimo que vocês não criem aquela bola de neve da acumulação de dúvidas. Por isso já pergunto para vocês, alguma dúvida em relação a esta aula? Então galera, só posso desejar para vocês um excelente dia, um bom resto de terça-feira, boa semana, nos encontraremos na próxima quinta, um grande abraço e até lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, Discord ou e-mail, não deixem as dúvidas acumularem. Abração pessoal, tchau, tchau.